Estamos de volta aí com um livro, um disco, um livro. Era um quadro que eu gosto de fazer, é um quadro que eu gosto de fazer, fiquei um tempo sem fazer, perguntaram se eu ia voltar a fazer. Então estamos aí de volta, vou apresentar para vocês um disco que eu acho bem interessante e importante, que vocês conheçam e escutem. O meu celular está fazendo barulho lá. E um livro que eu acho que é legal, de fotografia, para vocês. Vamos começar então, sempre tradicionalmente pelo disco. Estamos aqui com ele, Pearl Jam 10. O nome desse disco é 10 e é o primeiro disco do Pearl Jam, é um disco de 1991. Né? Quem tem a minha idade mais ou menos, 44 anos, 40 anos, lembra de quando esse disco foi lançado. Foi naquela onda do grunge de Seattle. Várias bandas vieram no embalo, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Temple of the Dog, várias bandas mesmo, né? E foi um movimento que deu muita força com a distorção nas rádios, né? Antes, naquela época, as pessoas não aceitavam distorção, músicas pesadas nas rádios, e essas bandas como Nirvana principalmente abriu essas portas, né? E desde então, naquele período, outras bandas tiveram as portas abertas para poder tocar em rádio com distorção. E apareceu Green Day, apareceu Offspring, apareceu várias outras bandas com distorção para tocar em rádio, né? Então, embora muitas pessoas critiquem talvez a técnica desses músicos, principalmente do Nirvana, eles tiveram uma importância muito grande, além de ter sido um movimento super forte, talvez um dos últimos grandes movimentos fortes que nós vimos no rock. Mas eu tô aqui para falar do Pearl Jam, do 10, que é o primeiro disco. O nome desse disco se chama 10, né? E é o primeiro disco, não faz muito sentido se chamar 10, né? Mas na verdade eles eram muito ligados em basquete, em esportes desse tipo, né? Principalmente naquela época dos anos 90. E teve um jogador, eu acho que o nome do jogador era Mookie Blaylock, um negócio assim. E ele fez uma atuação muito ruim numa partida da NBA. E eles queriam dar o nome do disco de Mookie Blaylock. E eles viram que eles iam ter problema com esse tipo de informação, com esse título. E eles resolveram dar o nome de 10, que era a camisa dele, número 10, para esse disco aqui, né? E é um disco super forte, é um disco muito bom. Só com clássicos praticamente, né? Que a maioria deles tocaram nas rádios FMs no Brasil e no mundo todo. Abre com Once, depois tem Even Flow, que é bem famosa, a Live, que talvez seja o maior hit deles até hoje, Why Go, Black, a Triste Black, Jeremy, e o lado 2 tem Ocean, Sport, Garden, Deep e Release. É um puta disco, é um puta álbum, né? Maravilhoso. As performances deles eram bem fortes, orgânicas, eram incríveis. Nessa época, eles jovens com aquelas bermudas grandes, tênis de cano alto, camisa de flanela, Ed Vedder se pendurando pelos palcos. Foi um movimento muito forte e é um disco muito bom, eu acho que é um disco obrigatório para quem gosta de rock, para quem curte história de rock, é obrigatório conhecer esse álbum, né? A Jeremy fala da história do menino que estourou os miolos na sala de aula, na frente de todos os amiguinhos. Então, é um disco pesado, com temas importantes, e vale a pena conferir, vale a pena escutar. A versão de CD que eu tenho, está na minha prateleira de CDs no outro ambiente agora. A capa é só a mão deles cumprimentando, né? E aqui a capa do vinil, são todos eles se cumprimentando, batendo a mão em cima, né? Baita disco de estreia, um disco 10 de 10, nota 10 de 10, importantíssimo na história de rock, e vale a pena conferir se você não conhece, ou se você conhece só os clássicos, que é bem provável que você conheça, vale a pena escutar as outras faixas que são muito boas. Também vale a pena conferir o acústico da MTV, que foi lançado na época, passou pela MTV e depois só foi lançado em disco recentemente, algumas décadas depois. E tem muita coisa, a maioria das coisas, das faixas são desse disco, muito legal. Vamos falar agora do livro de fotografia. Não é livro de fotografia agora de fotografia sensual nem nada, mas é de fotografia. A Verdade Vos Libertará, de Gabriela Biló, né, uma fotojornalista. Ela atua em Brasília, né, ela trabalha ela era do Estadão, se não me engano, ela está na Folha de São Paulo agora,
e ela registra a política, né, a política brasileira. Bem legal ver o Instagram dela, vou marcar o Instagram dela aqui para vocês acompanharem, é muito bacana. Ela coloca bastante making off de como que ela consegue fazer as fotos, da expectativa para fazer uma foto, de como é que fica no plenário, no Senado, para ela poder tirar as fotos, é bem legal. E esse livro aqui, A Verdade Vos Libertará, 2013 a 2023, da editora Fósforo, conta esses 10 anos que a política brasileira vivenciou no nosso país, né? Então, começa com aquele movimento dos Black Blocs, né, nos protestos de São Paulo para o Brasil todo, contra as tarifas. Depois vem os protestos contra o governo da Dilma, né? Então, bem dual, assim, mostrando o lado vermelho e o lado tucano, na época das eleições. Depois começa a pegar toda a era das eleições, o movimento do ele não. Aqui o Bolsonaro assumindo a presidência, e com as chamadas do jornal, assim, muito interessante. E aí depois a gente entra na pandemia, né, fotos incríveis que ela fez durante a pandemia. Então, dia 24 de março de 2020, 47 mortos, Bolsonaro falou que era uma gripezinha, né, e vai mostrando nas frases dele, e daí, e entre outras coisas. Mostra o Sérgio Moro saindo aqui a CPI, né, da Covid, o Sérgio Moro saindo, as eleições. Depois mostra o governo do Bolsonaro se aliando ao Centrão, que o ministro do GSI cantou uma vez: se gritar pegar Centrão não fica um, meu irmão, o Heleno. E depois o governo do Bolsonaro se aliou ao centro, né, e depois ele traz, registra as eleições em que o Lula venceu, fotos incríveis também. E por fim esse livro também traz as fotos da tentativa de golpe, golpe no país, golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. Quando os golpistas invadiram o Senado, invadiram Brasília para tentar tomar o poder. Então é um livro importante, é um livro de fotojornalismo, é um livro interessantíssimo. Essa daqui é a luva do livro, né? Então a capa real é outra. A capa do livro é esta. Opa, caiu um encarte aqui que ainda tem um texto. A capa real do livro é esse daqui, né? Uma capa muito forte, bonita. A foto do Bolsonaro tossindo, né, sem máscara, ele se negava a usar máscara. E é um livro muito bom, é um registro histórico, é um registro da história do Brasil nos últimos 10 anos, em fotos reais, fotojornalismo, né. A Gabriela Biló, ela estava no meio da confusão, infiltrada lá para tirar as fotos, né, destacada como imprensa, mas lá no meio correndo risco também. É um livro interessantíssimo, com registros muito bonitos. E a história do Brasil, a história do nosso país, né? E é importante a gente conferir, saber e estudar, né? Então são duas dicas, duas capas vermelhas hoje. A Ten, do Pearl Jam, A Verdade Vos Libertará, da editora Fósforo, da fotógrafa Gabriela Biló, né? Duas dicas para vocês aí comprarem, consumirem e adquirirem cultura, né? Espero que vocês tenham gostado dessa edição do Um Disco, Um Livro, Um Livro, Um Disco. E logo menos teremos outro episódio desse. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima.